Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui com mais um vídeo trazendo novidades. Como sempre, sempre o novo, sempre o misterioso, sempre o curioso, porque não está na mídia, não está nas teses, nos livros. É um conhecimento experimentado. Eu uni as minhas experiências com as experiências de mentores, pessoas que me qualificaram, pessoas que me treinaram, mesmo sem ser presencial, e a maioria foi presencial, porque quando trocamos informações, quando conversamos, essa é a verdadeira filosofia, é entender o que o outro ama fazer, é ouvir as experiências dos outros, então adquirimos mais conhecimentos. Todos nós somos sábios, sabedoria é aquilo que experimentamos, somos indivíduos unos, aqueles que tudo que experimentamos é a única experiência nossa. Então, por que não valorizamos o que experimentamos? Por que não ouve o que experimentamos? Por que não está na mídia, não está nas notícias, não está nas teses? E fomos acostumados, fomos normalizados a acreditar que tudo já existe. Nós recebemos programas desde que nascemos, que são as disciplinas. Fomos disciplinados pelo primeiro grupo social chamado família. Então perdemos o nosso eu, a nossa essência, quando somos forçados a obedecer. Fomos treinados a ser obedientes. Como assim? Desde que nascemos, ouvimos os nãos, os nãos, os nãos, sem entender o porquê do não. Quando ouvimos o não, para agradar, seguimos os padrões para não desagradar nossos pais, aquele que está nos impondo disciplina, para que não sofra, porque nós prestamos atenção que ele está sofrendo, que ele está reclamando, porque não seguimos aquela disciplina, que são as normas. Uma criança que quer, por exemplo, uma criança que quer brincar no parque, quer ver os amigos, quer estar em comunidade com outras crianças, ela segue normalizada porque o pai impõe que esteja quieto, que esteja normalizado, que vá para a escola, que quando chegue fique assistindo uma televisão ou fique distraído num celular, ou procure alguma distração, mas que o pai vai fazer aquela norma. O pai é que vai determinar o que o filho tem que fazer para se distrair. Não fomos treinados, ensinados para aprender algo, para estar em constante aprendizado, que é da nossa natureza, aprender, fazer, experimentar. Mas normalizados a seguir regras, seguir imposições, seguir padrões genéricos do que todo mundo faz. Então, o que seguimos? Nascemos seguindo padrões porque nossos pais nos obrigam, isso é hereditário, eles também foram obrigados, e pelos pais deles, e pelos avós, e os tataravós, e assim a hereditariedade social se expande. Quando chega algo novo, imposto por governos, por teses, novas filosofias, novas normas, novos decretos, que as pessoas se habituam pela força. Por decreto, depois a força policial, a força militar, ela impõe que aquelas pessoas obedeçam e ficam normalizadas. E vem uma próxima geração que não acredita que aquilo existia, esse passado existia e que o normal é o que eles estão vivendo. Um exemplo é quem viveu nos anos 80 e 90, tinha liberdade de não estar sendo chamado a todo instante, incomodado a todo instante, a ter que atender, a sair do presente, a estar o tempo todo distraído, porque tudo está voltado a um aparelho, tudo que se faz para se ganhar dinheiro, para o trabalho, tudo que se faz está dentro na palma da mão. Para os que estão ainda sobrevivendo, para os que lutam por essa moeda, estão precisando ter esse aparelho na mão com todas as informações. Então ele não está mais no presente, ele está o tempo todo dando atenção a um aparelho, um retrocesso de comunicação, porque na verdade, quando surgiu o telex, e muita gente sabe o que as pessoas que chegaram, muitas pessoas nos anos 80 acompanharam isso, de 80 para 90, o telex e o telégrafo foram ultrapassados. Estamos vivendo agora usando um telex, quer dizer, digitando ao invés de telefonar. Os telefones não funcionam, sempre estão dando problema. Por quê? Qual a intenção? Tirar a atenção. Então, quando fomos formatados, não, na verdade fomos programados para obedecer
desde que nascemos, esse programa foi se instalando e normalizando, e somos movidos por hábitos. Os neurocientistas, as pessoas que trabalham com coaching, com treinamento pessoal, sabem o que estou falando, mas não passam esse conhecimento para a base que mais precisa. Mas por que eu digo sempre isso? Estou repetindo em cada vídeo ou cada oportunidade que eu tenho, eu repito, porque é preciso, o conhecimento é preciso ser repetido, da mesma forma que eles fazem. A mentira repetida se torna verdade, e a verdade repetida, ela tira ou ela não precisa ser repetida. As pessoas não seguem por hábitos, as pessoas sabem o que estou falando, as pessoas sabem que faz sentido, porque elas também viveram uma infância e foram impostas pelos pais a não viverem o seu verdadeiro eu. Qual é a criança que não prefere largar uma televisão para ir brincar na rua com seus amiguinhos, com colegas do bairro, mas que de repente foram proibidos, colegas que dão nos prédios de luxo, quanto mais a riqueza há, mais afastados e isolados eles ficam dos outros. Em comunidades ainda, por falta de espaço nas suas casas, pela cultura mesmo, as crianças brincam com mais liberdade, brincam soltas na rua, brincam à vontade. Mas no cotidiano, no geral, elas são obrigadas a seguir o padrão de família, a obedecer, a seguir aquele regulamento. Tal hora é escola, tal hora é fazer a tarefa à tarde, ficar entretido num celular ou numa televisão e passa-se assim a obedecer, a serem treinadas para a obediência. Um exemplo é que aproximadamente aos 7, 8 anos, a criança começa a sentir que está sendo desagradável, porque ela quer brincar e a família, o pai e a mãe estão sempre ocupados, dando atenção também a um aparelho, e hoje, eu falo a nível de hoje, estão sempre ocupados, buscando um trabalho, buscando dinheiro, buscando ocupação, e não dão atenção a seus filhos. Qual é a atenção? A criança quer atenção, elas querem ser vistas, olhadas, apreciadas, mesmo brincando. Qual é o filho que não lembra do seu pai, da sua mãe, apreciando o que ele está fazendo? Eu lembro na minha infância, eu tinha mais ou menos essa idade, 7 a 8 anos, andando dessas rodas gigantes. Eu lembro muito bem de ver meu pai lá embaixo olhando para mim. Isso me chamava a atenção, porque ele estava com cuidado, ele estava olhando, apreciando minha alegria, me apreciando. Isso marcava esses momentos em que eu era apreciado por um pai ou por uma mãe, ou por alguém. Você, quando está sendo apreciado, você gosta disso, você está sendo valorizado. E hoje em dia ninguém recebe atenção, recebe essa atenção, muito menos de pai, porque eles estão todos enfiados, dando atenção, às vezes até maior, a um animal de estimação, até um celular, um aparelho, e a atenção não está focada mais na criança, porque a criança ela passa a ter que ser disciplinada. Viram, na verdade, uma guerra dentro de casa, porque a criança, para se tornar agradável, ela segue as normas para ser elogiada, porque até as pessoas de fora interferem. Porque se a criança é uma criança que luta para ser natural, luta para brincar, porque é através da brincadeira que se aprende, através do exercício, do olhar, das expressões entre elas próprias, que têm a mesma idade, em comunidade, trocam ali experiências, cada uma conta a sua vivência, e ali elas vão ficando, quanto mais crianças tiverem, mais em comunidade tiverem, mais o conhecimento empírico é voltado para cada uma delas, mais elas se desenvolvem, mais elas desenvolvem a socialização, menos elas desenvolvem quando estão distraídas, porque elas não têm contato, ficam sérias, sisudas, elas não sabem se relacionar, perdem o eu, criam personagens nas redes sociais, começam a procurar seus coleguinhas de escola ou coleguinhas até de bairro, através de redes sociais também, e o diálogo passa a ser afastado, não passa a ser mais físico. Então, o contato físico também virou um hábito de não ter o contato físico. Ela perde a sua identidade, ela começa a se achar feia, ela começa a se achar sem conteúdo. Ela tem que primeiro ouvir para depois ler, para depois escrever o que ela quer responder. Ela não sabe mais, ela não tem o hábito mais de olhar nos olhos, de ter essa empatia, de trocar, de usar os sentidos. O único sentido é a vista, que ela vê sem visão, porque a vista é um passado, tudo aquilo que é escrito passou, e estamos vivendo numa era de retrocesso, onde poderíamos
telefonar para marcar um encontro pessoal. Isso não acontece, nem o próprio telefonema acontece. O que acontece são contatos, temos que digitar, perde-se muito mais tempo, uma vírgula já muda o significado da frase, e um aplicativo que causa confusões, causam separações, causam discórdia, um aplicativo que permite você se ocultar, se disfarçar que não leu aquele conteúdo, omitir, apagar, deletar, bloquear, fazer o que você quer, deixar marcado ali um diálogo, uma discussão, deixa gravado e fica ali registrado. Às vezes a gente perdoa, às vezes estava de cabeça quente, foi um mal entendido, mas quando volta o aplicativo está lá as frases, a grosseria, então ficamos com aquilo marcado, registrado, gravado, uma ferramenta que foi imposta por uma sociedade como se fosse algo útil, que no início acabou com muitas empresas, começou com a distração. Redes sociais não era, para quem não lembra, quando começou, no extinto Orkut, que é o mesmo, sempre foram os mesmos donos, são tudo um dono só. Então ele começou com distração, invadiu as empresas, invadiu os computadores das empresas, e as pessoas usavam, os funcionários usavam escondido. Depois de 2004, 98 surgiu o buscador, depois que surgiu esse buscador, em seguida surgiu o Orkut junto também com ele, um pacote completo. Em 2004 chegou o desenvolvimento do Facebook. Esse Facebook, que é uma rede social, também permite, porque eu não temo falar o nome, porque todo mundo sabe, é evidente que o Facebook é uma rede social, e todas as redes sociais, independente, todas elas é de um grupo só, de uma organização só, disfarçadas em vários nomes. E essas pessoas que controlam para distrair e para causar toda essa confusão, tirou a nossa capacidade mental de raciocinar, de pensar, e perdemos totalmente o nosso eu, a nossa identidade, passamos a obedecer, a acreditar nos outros. Nossa palavra final não existe, porque sempre estamos buscando uma opinião final de alguém, de um outro. Mesmo que tenhamos todo o conhecimento, estamos habituados a não agir, ao nosso eu verdadeiro não tomar a iniciativa de não acreditar em nós, porque não acreditamos nos outros. Se não conseguimos fazer, lógico que não acreditamos que outro consiga, porque nunca fizemos. Quem não fez o desenvolvimento pessoal não consegue entender que há um domínio mental, que nós podemos controlar a nossa mente e satisfazer os nossos desejos. Existem técnicas, existem formas de conhecermos a nossa mente, conhecermos o funcionamento da nossa mente, podemos adubar o que quisermos, podemos aprender o que quiser, podemos mudar totalmente a nossa vida, podemos ser guias de nossas vidas. Só que essas pessoas que sabem disso, esses desenvolvedores pessoais, estão usando para atrair o dinheiro, porque pegaram a fórmula distorcida, a fórmula errada, pedindo atração por dinheiro. E eles mesmos estão isolados, eles mesmos agora estão percebendo que está ficando tudo saturado. Uma coisa que não é controlada satura, está viralizado por todos, todos estão correndo para uma alternativa digital, porque o mundo foi feito agora para acabar o físico e todos voltarem. Quem vai para a rede começa a ter sucesso, começa a ganhar o dinheiro, porque fomos formatados, fomos programados para buscar apenas o dinheiro, buscar e se interessar por pessoas que estão acima de nós e desprezarmos as pessoas que estão abaixo. Quem está abaixo de nós é quem não está com renda, quem não tem dinheiro, quem está inferior em renda ou moradia ou ambiente de nosso relacionamento, de nossa convivência, são inferiores. As pessoas que são inferiores, elas querem tirar, ou nós vamos nos aproveitar delas com pagamento. São pessoas que podemos nos aproveitar como artesãos, como serviçais, que são uma prática, é uma escravidão disfarçada. Então remuneramos, quanto mais barganhamos, mais levamos vantagem. Então as pessoas lutam para levar vantagem, para se aproveitar um do outro, elas focalizam logo, isso é inconsciente, o que essa pessoa, se ela é superior ou inferior a mim. Se for superior, ela vai lutar para bajular. Se for inferior, ela vai pisar. Então, as pessoas que conseguem esse conhecimento, que conseguem desenvolver a mente, não estão distribuindo a energia de forma correta, não estão usando a lei da atração.
não estão usando a lei da atração, que seria de indivíduo para indivíduo, e assim eles receberiam conhecimento, e não um propósito de seguir uma linha, um dinheiro, e esse propósito não é para sempre. Essas pessoas não têm a garantia de que esse propósito será para sempre. O propósito que elas buscaram foi para ganhar dinheiro, então se especializaram, estudaram, são peritos, usam os gatilhos mentais que estudaram também. Gatilhos mentais são iscas para que a mente humana se atraia. E muita gente já manjou, esses cursos estão manjados. São gatilhos mentais de escassez, são gatilhos mentais de autoridade, são gatilhos mentais para que você feche o carrinho. E eles criam prazos, todos eles sabem como é que funciona essa metodologia, mas as pessoas já perceberam que isso é repetição. Então não acreditam nem no conteúdo, porque na verdade eles não dão o conteúdo, eles não dão a fórmula, eles dão a solução, o problema que eles podem resolver, eles explicam o problema, mas a solução fica sempre na dependência de que se pague para poder receber a trilha, o que eles aprenderam, e a fórmula é sempre a mesma. Cada um cria o seu método, mas às vezes a maioria não ensina nem sequer a essência, a fórmula de você usar a psicologia positiva para você mesmo se autoconhecer, fazer suas autoafirmações, aprender a ter o domínio. Isso tudo não exige a doutrinação de outra pessoa, a dependência de outra pessoa, os valores ou valores materiais. É tudo muito simples. Eu comecei fazendo, usando, realmente fui atraído pelo dinheiro, mas era motivação, porque eu fui buscar uma solução, e nessa solução o universo captou, eu consegui captar através do universo, da lei universal da atração. Quando a gente busca fazer para o próximo, dar para o próximo, e fui exercitando, praticando dessa forma, e fui recebendo de volta. E esse exercício foi maravilhoso. Quanto mais eu dava, quanto mais eu dou conhecimento, mais recebo. Por essa atitude mesmo que estou fazendo agora, estou dando todo o meu conhecimento que eu fui buscar em 3 anos, um pouco mais de 3 anos agora, e estou dando todo esse conhecimento, apontando, indicando os mentores que irão lutar comigo, que irão estar comigo nesse mesmo pensamento, porque eles experimentarão a vitória, eles experimentarão o que o universo irá fazer a seu favor. Porque quando você dá, você recebe, não é quando você vende. Quando você vende, você limita aos poucos que podem pagar. E como está saturado esse mercado, como está estagnado, e todos veem, mas ninguém conta fracasso, as pessoas só contam o sucesso passado, se mantêm ali na mídia, falando que estão com sucesso, falando que são milionários, acreditando em ações, acreditando em criptomoeda, acreditando que isso sempre vai passar, que vai melhorar, e não percebem que estão num ralo, que estão acabando, derrubando uma pirâmide, e que serão os próximos. Então é preciso saber a verdade, buscar o conhecimento. Eu vim para dizer a verdade, eu vim para contar a história, a origem da dor, como tudo começou, como fomos e somos hipnotizados por teses, teorias, teses, todo esse conhecimento que falam que é conhecimento, na verdade é acúmulo de informações, coisas que não podemos aprender nem experimentar. São coisas que só são nos informadas, como os diálogos de Platão, como aquela história que começou lá atrás, como um roteiro de teatro, os diálogos que foram implantados para que os nobres só tinham acesso, os nobres que já estavam com dinheiro, e se não aceitassem, eles perderiam aquele poder, e eles teriam que replicar para os menos favorecidos. Eles eram os que controlavam, funcionários públicos que controlam. É claro que a maioria teria que ser sujeito ao Estado e não indivíduos. Perdemos a nossa individualidade. É preciso resgatar a nossa essência. É preciso que esses mentores, essas pessoas qualificadas, essas pessoas que já entendem como funciona a mente, olhem para baixo. Pare de buscar quem está acima. Pare de estar alimentando o ego, de estar sendo estrela, de buscar autoridade em cima de vídeos, em cima de gatilhos mentais, enquanto buscam apenas seus bens próprios, pessoais, buscam a sua família e a si próprio.
não estão preocupados com o próximo. O próximo, aquele que pode pagar, nem o resultado eles têm certeza que está dando, porque muitos por hábito, e ele não dá uma fórmula de tirar hábitos, não acompanham, porque depois que fecha o carrinho, você tem aquele prazo, e muitos não acompanham. Poucos se esforçam ainda para acompanhar, mas tudo é movido por dinheiro. Eles inventam fórmulas e fórmulas e fórmulas de fazer outros cursos e mais cursos, e assim angariar mais dinheiro, tudo voltado ao dinheiro. Se o sujeito não tem dinheiro, ele não tem direito a ter o conhecimento. Então, desde aquela época, Platão, o personagem Sócrates se viu de exemplo e segue até hoje, de que o conhecimento não poderia ser dado em praça pública, teria que ser vendido. Então, hoje, até hoje, tudo é vendido. Você não faz se move um pé nem para si próprio, não move não dá uma ação para si próprio se não for por dinheiro, se não for comprado, se não for para visar o caminho do dinheiro, porque fomos treinados, hipnotizados, desde que nascemos, desde que somos crianças, a valorizar quem tem, a estudar para ter uma profissão, a ter amigos que tenham influência, a buscar pessoas que tenham influência, que tenham dinheiro, que estejam acima de nós e nunca abaixo. Desprezamos quem está abaixo, buscamos quem está acima. Quem está abaixo faz o mesmo, copia, e sempre tem alguém acima. Ninguém está no topo, todos têm alguém acima. Quem está no topo está oculto. Quem fabrica, quem manipula, quem faz tudo isso está oculto desde aquela época, porque seguiram por hereditariedade, brigaram certa época, foram guerras, depois fizeram um reino unido. Estão até hoje unidos. E as pessoas que saem da caixinha, como Karl Marx, por exemplo, foi um deles, como vários outros, buscam aonde? O país que tem maior credibilidade, o país que tem mais riqueza, o país que se propaga o mais correto, o mais justo, e as pessoas buscam apoio sempre lá. Lá vem a fonte de tudo, vem a origem de tudo, vem tudo que é comandado, vem dali, daquele reino sempre unido. Mas ali tem pessoas que foram enganadas também pelo meu personagem. Eu deixei tudo escrito, eu fiz tudo isso. Isso é uma ficção, lógico, que eu estou falando para as pessoas não terem a se assustar, mas toda ficção se torna realidade. Para os que estão iludidos, entendam como ficção. Para os que já estão fora da caixinha, para os que já sabem entrar, acessar seu subconsciente, entenderão que isso é uma realidade. Então, se cada um, ao invés de apontar alguém como louco, uma novidade como sendo mais uma tese, porque o que eu digo são ações, o que eu digo mostro são resultados, o que eu digo pode ser examinado, e o que eu digo não era para condenar ninguém, não é para apontar ninguém, mas sim para cada um assumir a sua responsabilidade e fazer. O ato de fazer, o primeiro ato é conhecer a si mesmo. É muito simples se cada um conhecer a si mesmo, buscar a fórmula do autoconhecimento, mergulhar na sua mente, estudar a sua mente, entender como ela funciona, como você pode ter acesso ao seu eu, esquecer, deletar tudo, formatar esse HD que é sua mente, deletar todos os conceitos e todas as teses, aquilo que você não pode examinar, filtrar, ficar apenas com tudo que você pode fazer, aprender, experimentar. Esse é o verdadeiro conhecimento. Aquilo que não podemos experimentar, não podemos ver, não podemos examinar, ele está sujeito à revisão. Então esqueçam, deletem, tudo é hábito, isso tem método, isso tudo tem solução. Eu passei por isso, eu busquei a consciência, estou 100% consciente. Vim aqui para passar esse conhecimento para a base, para os que estão acima se conscientizarem que só eles podem salvar, porque as pessoas que estão na base só obedecem quando vê um poder em cima, alguém de sucesso, alguém de fama fazendo, alguém se prontificando e dando conhecimento. Ele só obedece a quem faz sucesso. Uma pessoa que não está a demonstrar sucesso financeiro, sucesso de fama, ou esteja na mídia, ou tenha certificado de universidades, de instituições, elas não são acreditadas, elas acham. Por exemplo, eu pessoalmente não consigo passar, elas entendem, elas sabem que é verdade, elas se solidarizam, elas querem buscar isso também, até tentam,
mas os hábitos, a força do hábito não é possível. E depois vem as críticas dos outros, elas sempre buscam o apoio dos outros. Conheci uma pessoa assim, maravilhosa, que tem consciência, que sabe o que está acontecendo, me deu a fórmula para eu buscar consciência, eu comprei o livro e tal, mas ela começa a compartilhar suas coisas buscando opinião. E a opinião dos outros no desenvolvimento pessoal é sempre abafar, porque os outros estão sugando de alguma forma aquela pessoa. E elas querem abafar o desenvolvimento pessoal, porque não interessa ao outro que o outro se desenvolva. Não interessa a ninguém externo que o desenvolvimento é único, ela não vai entender. Se você começa a fazer um desenvolvimento pessoal e o outro não acompanha fazendo também o seu, ele não vai entender o que o outro está fazendo. Ele vai achar que o outro está maluco, inventaram essas palavras, essa tese, porque na verdade não existem malucos, existem anormais. Eu prefiro que chamem de anormais, porque fora da norma. A normal é aquele que está fora da norma. Mas é preciso buscar a consciência, resgatar a consciência. E só tem uma forma de cada um buscar olhar para dentro de si e tratar a sua raiz para dar bons frutos. O que é dar bons frutos? Era conhecer o outro, é entender o outro. Quando você entende a você, o seu potencial, sabe que é ilimitado, sabe que é a imagem e semelhança do Criador, que você tenha a mente para ser usada e não deixar-se continuar sendo usado pelos outros, a opinião dos outros, acreditando em instituições, políticas, religiões, tudo teses, tudo livros antigos, porque você busca sempre no outro. Você vai buscar, você está sempre apoiado, mesmo que você não acredite em nada, ninguém vive sem acreditar em nada. Quando no máximo acredita em si próprio, mas ele busca uma razão da existência humana. Ele tem essa dúvida ainda. Ele então busca a razão. Ele busca alguma filosofia, ele busca alguma tese, ele busca algum conceito já escrito, tudo já formatado. Ele vai buscar alguma linha dentre milhares que existem e ele busca uma tese, mas todas essas teses eles apontam culpados, eles apontam problemas que poderiam ser resolvidos se não fossem os culpados. Está seguindo-se uma tese. O manifesto uma tese. O manifesto comunista é uma tese que está sendo seguida. Se vocês olharem e lerem o manifesto comunista, que tem o seu símbolo lá na porta do Reino Unido, uma mulher com uma estátua com uma foice e um homem com machado, é homenagem ao símbolo comunismo, ao símbolo do trabalho, ao símbolo do trabalhador, que na verdade o trabalhador é um escravo. E as pessoas buscam a luta por esse trabalho, para o dinheiro, e foram normalizadas, todos nós fomos, eu me tratei, mas todos nós fomos normalizados, e as pessoas podem, como eu, resgatar a sua consciência e ser guiado somente pelo seu superior, que é sua mente totalmente independente das crenças, passará a ser usada assim como uma planta vive na natureza sem interferência de outras plantas ou de ninguém. Só quando o homem chega lá e a parte, ou machuca, é que ela passa a não conseguir mais viver pela natureza. Mas assim como as florestas vivem e sobrevivem e se reproduzem, o ser humano que vive orquestrado e administrado pelo seu subconsciente, pela sua própria mente, ele consegue evoluir sem a interferência do outro, e sim para o bem do outro. Porque quando você conhece a si mesmo, entende a sua pureza, entende a sua capacidade, entende que você é capaz de estar em constante aprendizado, e entende que o propósito de vida é que você veio ao mundo para aprender, fazer, experimentar e contribuir em comunidade e assim ser retribuído, essa é a verdadeira essência. Você entende o sentido da vida, e aí você entenda a sua mente, que você entenderá o sentido da vida. Muitos já alcançaram, estão bem próximos e precisam apenas apagar os dois últimos paradigmas. O dinheiro, essa sede pelo dinheiro que está sendo tirado, que as pessoas serão traídas, iriam ser traídas se não viesse essa notícia agora e essas ações orientadas pelos mentores, por quem está no topo, aparentemente no topo, mas já sabem, já sentem que existe um medo, existe a falta de controle, que eles não estão no controle absoluto do que eles tanto pediram, do que eles tanto adubaram na sua mente inconsciente.
e agora vão resgatar a consciência quando pedirem e agirem no padrão correto, que é afirmar: estou tão feliz e grato agora porque a sabedoria vem para mim de forma constante, através de múltiplas fontes e abundância. Estou tão feliz e grato agora porque a sabedoria vem para mim de forma constante, através de múltiplas fontes e abundância. Não existem dois caminhos que sigam paralelos. Só existe um caminho, e o caminho é mental. O metal, ele já se foi. O metal irá atrair vocês. O metal irá deixar vocês dependentes do Estado, com pouquíssimas pessoas ainda controlando. Esse era o objetivo. Excluir, tirar 80% da humanidade, porque já foram substituídos por máquinas. Ninguém percebe que tudo é mentira. Essas propagandas de emprego, de governos gerando empregos, de vagas, tudo mentira. A mídia usa isso como mentira para que as pessoas acreditem, cobrem dos seus filhos, cobrem das outras pessoas emprego, vão buscar e elas não conseguem. É tudo propaganda. Usam a mídia, as televisões, as redes sociais para enganar. Então somos dominados por instituições, somos dominados pela indústria, somos dominados por seguirmos e acreditarmos no externo e nunca no interno. Vamos buscar no nosso eu, parar de apontar, parar de criticar, parar de buscar apoio nos outros, a palavra final dos outros. Vamos nos recolher no silêncio, vamos exercitar a solicitude e vamos trabalhar a nossa mente, vamos buscar a nossa consciência com a ajuda dos que hoje estão em cima, como eu, que poderia estar nadando em ideias, nadando pelo conhecimento que eu tenho, nadando em fortunas, porque eu tenho ideias milionárias que poderiam me gerar dinheiro e eu poderia estar cercado de bajuladores, ao invés de ter que me isolado para buscar tanto conhecimento e acumular tanto conhecimento para hoje dar a vocês. É minha missão, eu fui responsável por tudo isso. Vim apenas confessar e fazer agora o meu papel. O que acontecer comigo será a vontade do universo. Eu não tenho medo de nada. Eu vim aqui somente falar a verdade e passar a verdade para o bem de todos vocês. Porque fazendo bem a vocês, estou fazendo bem a mim. Porque resgatando cada um com a mesma consciência, iremos ser mais fortes. Iremos juntar esse elo e o elo todo unido, fazemos uma nova e eterna aliança. Em comunidade, faremos uma comunhão. E o elo fechado, a aliança fechada, formaremos um todo. Eu sou o noivo dessa aliança. E quem estudou sabe, não vim aqui pregar nada de tese, não vim aqui chamar ninguém para instituições, não vim aqui ninguém me seguir, apenas cada um cuide de você, cada um resgate a sua consciência, formate seu HD e busque conhecimento. Busque apoio, busque mentores, acredite em pessoas que fizeram, experimentaram e não em quem vivem pregando teses, falando teses que acreditem em filósofos antigos, que acreditem em teorias que não levam à ação, teorias que criam ódio, teorias que apontam problemas e culpados por não poderem resolver aqueles problemas que eles mesmos lançaram. Então, chega de tese, chega de teoria, chega de mentira, chega de buscar esse dinheiro, porque o dinheiro também corrompe, impede que as pessoas ajam, faz com que as pessoas mintam e continuem ali propagando com medo de perder a fonte. Então, existem poucos que ganham muito para mentir, para estarem ali segurando a fonte da sua riqueza e não pensam sequer no dia da manhã. Não sabem, os famosos, não sabem que tem os seus dias contados, seus anos contados. Eles estão também desesperados, vivem hoje apelando. Essas pessoas que estão com fama aparente não vão evitar uma catástrofe que é provocada. Não é nada da natureza, tudo mentira. Tudo provocado por um governo único. E todos sabem, não vamos apontar, não vir aqui, podemos resolver isso quando cada um e eles próprios que estão em cima cuidar da sua mente, porque a tarefa deles foi perseguir, foi lutar, e quando acabarem, lutarão, terminarão não tendo mais com o que lutar, não tendo mais o que fazer, porque viveram todos esses anos fazendo isso, chegando a substituir, achando que substituíram o homem por máquinas, e agora vão degladiar entre eles mesmos. Então, para que isso não ocorra, isso não aconteça, precisam resgatar também a sua consciência. Eu vim
fechar esse vídeo para deixar essa mensagem. Cada um cuide da sua consciência, resgate a sua consciência e vamos nos unir em uma nova e eterna aliança.